De volta com Programação Nacional. E aí, você trabalha ou sobrevive no seu ambiente de trabalho? Eu estou aqui conversando com o coach Marcos Tonin, ele que é coach de carreira e também executivo. Marcos, a gente está falando sobre as empresas, né, no bloco anterior, muito interessante, questão do trabalho, como elas devem desenvolver, num exemplo, né, de empresas de sucesso, de cases de sucesso, com os funcionários. Mas são os empregados que devem buscar ajuda ou a empresa que deve tomar iniciativa? Diante de tudo isso que a gente está falando aqui. Nossa, Júnior, acho que os dois, né? Primeiro, eu, quanto funcionário, sou responsável por mim mesmo, né? Vou colocar assim, preciso ter responsabilidade sobre como eu me sinto, saber abordar um pouco esses tabus que a gente falou agora sobre saúde emocional. Quer dizer, buscar um profissional de saúde, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra. Acho que isso é o primeiro passo, saber buscar ajuda. Com relação à empresa, Júnior, a gente precisa ainda ter uma maturidade maior das empresas para que elas possam entender que sim, isto é um fato, isso não é nem uma questão de uma estimativa, é um fato, onde a gente tem esse problema de ansiedade, estresse, depressão, etc. E a gente precisa ter olhos para isso, né? Porque senão eu não vou ter, primeiro, eu vou ter um turnover muito alto, ou seja, eu vou estar o tempo inteiro trocando equipes. E aí o que acontece? Olha que louco, você tem empresas trocando o tempo inteiro. Eu conheço uma empresa na região de Campinas, vou falar o nome dela, mas a cada 4 anos ela tem um turnover, ela tem uma troca de 100% dos funcionários. Nossa. É uma loucura isso. Mas e aí, eu ia perguntar para você, trocar a equipe é bom? Então, você imagina, você trocar a cada 4 anos, tanta gente sai da tua empresa que você perde cultura, você perde histórico, você perde conhecimento. Claro que uma pequena parcela daquelas pessoas ficam, mas é uma loucura isso, Júnior. Então, assim, aí como que essa pessoa faz? O que essa empresa pensa? Preciso motivar. Vamos fazer uma convenção. Vamos fazer uma campanha de vendas. Vamos dar um brindezinho. Vamos aumentar o panetone no final do ano. Então, ela vai para ações que não têm efetividade nenhuma naquilo, porque o grande problema está no dia a dia, está na tratativa, está no excesso de pressão, na falta de ferramentas, muitas das vezes, que aquele funcionário tem, que aliás que ele não tem, para fazer o trabalho dele. Às vezes a empresa não quer investir numa ferramenta nova, vê o cara fazendo um monte de planilha no Excel, vamos dizer assim, que ele precisaria de umas 2, 3 ferramentas a mais, a empresa sabe daquilo, mas ela leva até o limite, porque ela está pensando em custos. Então a gente precisa ter uma maturidade, Júnior, e abrir os olhos para saber que os resultados, eles não são só resultados obtidos no final do ano, ou no final do trimestre, ou no final do mês. É um resultado de todo dia. Eu chego naquele número no final do mês com segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e essa semana se repete. Mas o olhar do acionista, muitas das vezes, ou do dono da empresa, está só no resultado final, que ele precisa pagar a conta e ele quer ver dinheiro sobrando. Então, eu preciso ter maturidade dos dois lados, do profissional em buscar ajuda, se ele não sente segurança suficiente para buscar isso dentro da empresa, porque muitas vezes ele pode perder uma função, uma promoção, que a gente acabou de dizer isso, né? Porque a empresa fala, não conta mais com fulano não, que agora o fulano está de frescura, fulano agora não aguentou a pressão. Então, se ele não tem esse ambiente, buscar isso fora, nós temos profissionais muito competentes da área da saúde que estão preparados para trabalharem com essas questões, e a empresa de ter maturidade de receber uma queixa dessa sem queimar o profissional. E qual o maior obstáculo na implantação de programas de qualidade de vida, como você está exemplificando aqui para nós? Custo, Júnior. Custo e a velocidade dos resultados. Imagina uma pessoa que teve uma lesão, vamos colocar uma coisa física agora, né? Quebrou o braço. Quebrou o braço. A pessoa quebrou o braço. Existe um processo, né, de reabilitação para que ela volte a ter os movimentos, se é que ela vai voltar a ter todos os movimentos que ela tinha antes de quebrar o braço, dependendo do tamanho da fratura, vamos dizer assim. Quando a gente fala de uma questão emocional, é muito mais profunda, porque de repente, imagina, o cara está saindo de sei lá, vamos imaginar a vida daquele profissional. De repente ele está saindo de um casamento, Júnior, e isso só piora a questão emocional dele. Então o cara já tem problemas no trabalho e de repente a mulher não aguentou, o cara não aguentou, alguma coisa aconteceu e ele está se separando. Quer dizer, eu tenho fatores fora da empresa, né? De repente um familiar morrendo, de repente alguém perdendo emprego, eu tenho uma questão salarial. Eu tenho tantas variáveis nessa questão que a gente precisa estar atento que quando eu começo um programa de saúde mental, eu preciso de saúde emocional, vamos colocar assim, fica mais bonito para a empresa, né? Eu preciso dar tempo para que aquilo aconteça.
né? E de repente parar de ter só em CIPA, parar em Semana da Saúde, parar só de falar sobre pressão arterial, diabetes e câncer. Inclusive tem um dado que a gente estava até comentando, Júnior, não queria deixar de falar, mas que fala que hoje, está aqui, ó, isso do último Fórum Econômico Mundial, que ele fala que hoje a gente gasta muito mais, estimaram que a gente gaste 6 trilhões de dólares no mundo até 2030, com reabilitações, ou seja, com saúde mental. Isso ultrapassa os custos de diabetes, doenças respiratórias e câncer. E o que eu tenho numa CIPA, numa Semana da Saúde? Então é a campanha do fumo, do tabaco, da pressão alta, do diabetes. Vamos fazer uma corridinha, vamos fazer um exercício físico. Não que isso não seja importante, pelo amor de Deus. Mas a saúde mental, ela precisa começar a ganhar espaço sem esses tabus, sem essa ridicularização que ela tem hoje, né? A empresa tem que lembrar que ela está mexendo com pessoas, com seres humanos, né? Não são máquinas. E elas têm, todos nós, né, temos essas limitações e vulnerabilidades da vida. Né? Isso é difícil de se contornar. Né? E isso é a vida, Júnior, isso é o dia a dia. Né? É que nem uma mulher que engravida, quantas empresas não fazem isso? A mulher engravida, ela chega de licença maternidade, fica o período que ela precisa ficar ali da licença amamentação e vai embora. A empresa manda ela embora. Agora ela tem filho, ela não vai se dedicar ao trabalho. Quer dizer, e aquela equipe toda que está vendo isso acontecer? A empresa não pensa nisso, né? A gente mandou ela embora. Aí a outra que, coitada, que quer engravidar, que está anos tentando, ela fala para o marido, puta, vamos esperar um pouquinho, porque a fulana foi mandada embora quando chegou. E isto é realidade, isso acontece, Júnior. Se desmotiva todo mundo. Isso é uma questão de desmotivação. Aí a pessoa coloca, a empresa gosta de falar assim, aqui nós temos o tratamento humanizado. É uma coisa meio estranha falar disso, né? Se é humano que trabalha lá, já devia ser humanizado desde que começou. Então é uma coisa um pouco estranha isso, Júnior. As pessoas falam que tem cuidados, mas na verdade a hora que esse profissional tem qualquer problema, que o rendimento, a produtividade dele está em risco, o emprego dele também está. Toninho, o que seria para você uma empresa, um formato de uma empresa ideal? O objetivo da empresa é ter lucro, Júnior. A gente não pode esquecer isso. Lógico. É ter lucro. Então a gente precisa corresponder às expectativas do dono da empresa ou do acionista. Ninguém abre uma empresa porque quer abrir uma empresa. Simplesmente por isso. Né? Pessoas realizam sonhos através disso. Mas uma empresa é uma empresa consciente. Então, quando a gente fala consciência, no sentido ecológico como um todo. Né? Ou seja, responsável socialmente, responsável pelos profissionais que trabalham ali, tendo as suas condutas, valores e coerência naquilo que faz de maneira real. Porque acho que já foi o tempo da gente ter missão, visão e valores na parede de muita empresa quando a gente chega. Se você perguntar para qualquer pessoa, não sabe nem o que é aquilo. A tiazinha da limpeza, muitas vezes nem limpa aquilo mais. Então é começar a viver, Júnior, aquilo que se prega. Por um lado, essa nova geração está exigindo isso das empresas. Você falou que a sua empresa era assim, 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 não falou? Ela não é, eu estou indo embora. Então essa geração está exigindo dessas empresas hoje que elas cumpram com o prometido. Por outro lado, eu tenho gerações antigas que falam, bom, vamos fazer, sempre fizemos assim, por que vamos mudar agora? Então eu acho que é uma evolução, Júnior. A gente vai chegar nesse, não sei quando, né? Mas eu acho que a gente chega nesse momento, talvez não ideal, mas muito mais próxima da realidade. Sim. Marcos, obrigado pela sua participação aqui no Nossa Nacional. Foi sempre um prazer. Obrigado. E obrigado a você que esteve conosco até este momento aqui no Nossa Nacional, que retorna na semana que vem com mais um assunto a ser debatido aqui para você. Até lá.